Olá, eu sou Wagner Alves e hoje nós vamos tratar sobre o problema do viés de seleção nesse contexto da série do Canal em Tempo que trata sobre a relação entre economia e pandemia. O problema do viés de seleção é diferente do problema de subnotificação. Subnotificar significa dizer contabilizar algo abaixo do que efetivamente está ocorrendo. Então, quando eu estou subnotificando, eu posso, por exemplo, registrar 300 mil pessoas contagiadas, quando na verdade a gente tem 3 milhões de contagiados. Isso é um problema de subnotificação. O problema do viés de seleção é uma coisa diferente. O problema do viés de seleção diz respeito a você levar em conta mais um tipo de evento ou mais um tipo de agente do que outro evento ou um agente com outras características. E isso cria um viés na hora que você lê os dados. Quando a gente trata de dados, a gente espera que esses dados representem a realidade. Se eu tenho subnotificação, eu posso estar registrando muito menos do que a realidade é. Se eu tenho viés de seleção, eu posso contar determinados fatos e achar que eles são mais importantes do que outros fatos que efetivamente estão ocorrendo. Esses dois cavalheiros ganharam no ano de 2000, exatamente há 20 anos atrás, o primeiro prêmio Nobel voltado para a área de econometria. E na motivação da premiação estava lá sua relevante contribuição para o problema do viés de seleção. O James Heckman e o McFadden trabalharam não só no problema do viés de seleção, na conceituação do viés de seleção, mas também como nos métodos para tentar trabalhar amostras da população que pudessem levar em consideração o fato de que alguns eventos podem ser mais contabilizados do que outros. Vamos imaginar que nós tenhamos um universo de uma loteria esportiva, né? E que eu queira ter sorteio. O que é que eu espero do sorteio? Que cada bola que seja sorteada, que vai me dar um número 15, número 35, número 42, ela tem a mesma chance de ser escolhida. Senão eu teria um dado que seria viciado, que vem daquela expressão do dadinho de seis números, né? Quando só cai, por exemplo, o número 5, o dado está viciado, tem uma tendência, uma probabilidade maior de cair o 5 do que os outros. A gente espera que todos tenham a mesma condição de ser selecionado. Isso em estatística é chamado de uma distribuição IID. O que é IID? I de idêntico e I de independente. O que é ser identicamente distribuído? Significa dizer que todas as bolas do número 1 ao número 60 têm a mesma chance de ser escolhida. E ao mesmo tempo, quando eu pego, por exemplo, houve o sorteio, a primeira bola sorteada foi o número 12, quando eu retiro o número 12, não há uma maior probabilidade do número 11, ou do número 13, ou do número 20, ou de qualquer número ser mais sorteado do que o outro. Eles continuam independentes, ou seja, eu retirei algum fato, esse fato não vai alterar a probabilidade dos outros também serem escolhidos, eles continuariam iguais. Então, uma distribuição aleatória, ela é uma distribuição IID, ela é independente e identicamente distribuída. Quando a gente vai pegar uma amostra da população, a gente espera que essa amostra represente a população. A gente não pode contabilizar 210 milhões de habitantes, mas a gente faz uma pesquisa de opinião com 3 mil dados e espera que haja uma margem de erro muito pequeno no que tange a representar o que efetivamente acontece com a população. No entanto, quando eu tenho o problema do viés da seleção, o requisito de ser aleatório, ou seja, ser independente e identicamente distribuído, ele vai embora. Porque eu começo a ter na minha amostra, que deve representar a população, alguns dados que são mais buscados do que outros e que eles passam a estar proporcionalmente mais presentes na amostra do que eles estão presentes na própria realidade. O que é que isso significa no contexto da pandemia que nós vivemos? Nós temos alguns eventos que estão mais prováveis de acontecer do que outros. E isso vai criando um viés. E essas probabilidades desses eventos eles vão mudando ao longo do tempo. Então, primeiro, começou a ocorrer um registro de Covid-19 de uma forma mais intensa em pessoas, por exemplo, brancas, de classe média alta. E por que esses registros eram maiores? Por dois motivos iniciais básicos. Primeiro, essas pessoas viajam mais para o exterior, então elas têm maior chance de pegar a Covid. Segundo,
Para fazer o teste, inicialmente, em diversas capitais do Brasil e outras cidades grandes, se pagava o valor de R$ 500 para fazer o teste. O valor do teste foi baixando até chegar ao patamar, por exemplo, de 250. Mas quando a renda média per capita das famílias brasileiras é de R$ 430, a probabilidade de alguém ir a um lugar e conseguir fazer um teste pagando R$ 500 ou 230 é muito baixa se eles for de uma classe trabalhadora típica do Brasil. Bom, o que esse tipo de problema foi gerando ao longo do tempo? É que a contaminação foi se espraiando para outras classes, mas ainda assim, mesmo com alguém da periferia, alguém mais pobre, uma classe trabalhadora, né, com outras referências étnicas, eu passava a ter um registro que ainda era maior na classe média em algumas regiões mais urbanizadas do Brasil, onde existiam esses testes. O ministro Mandetta começou a preparar um contingente maior de testes a serem realizados no Brasil, de forma que uma maior parte da população pudesse ser captada. Mas ainda assim, por um longo período, pessoas que tinham automóveis, né, foram fazendo testes e essas pessoas tinham características diferentes da média da população brasileira. Esses resultados de teste em massa até hoje não foram realizados no Brasil, mas o ministro Taixe começou a praticar, preparar e continuar essa intenção planejada já do ministro Mandetta. E começou a ter um número de testes durante o mês de maio maior do que vinha sendo realizados anteriormente. E vai captando agora uma parte que não é a parte de classe média propriamente dita, mas uma classe trabalhadora e um contingente um pouco mais pobre, mas que continua ainda sendo menos captado. Então, por exemplo, eu estou numa circunstância onde eu posso ter 20% de pessoas brancas de classe média alta e ricos que estão contaminados, enquanto eu tenho 80% da população de classe trabalhadora que também tem a Covid em algum estágio. Mas por causa do viés do teste, eu fico a entender que isso acaba sendo, por exemplo, 40% ou 50% para a classe média, né, e outros 50% para a classe trabalhadora. Então eu começo a notificar mal. Que problemas isso gera? Nós temos problemas de diversas naturezas. Nós vamos explorar alguns desses problemas nos próximos vídeos, mas vamos fazer um balanço aqui muito breve de consequências desse viés de seleção para a leitura que nós temos agora entre o final de maio e o início de junho. O meu próprio caso pessoal foi um caso que reflete um pouco isso. Eu tive com tosse seca, com coriza, estava com fraqueza, sentia tontura e antes de ir para o hospital eu resolvi parar num posto de saúde próximo aqui do bairro. E nesse posto de saúde foi me dito que eu devia voltar para casa e que era aconselhável que eu não fosse para o hospital porque não havia cura ainda para esse caso, mas eu saí de lá sem que anotasse meu nome, sem visse a minha profissão, onde eu moro, né, que idade eu tenho. Quando eu tenho um problema na Alemanha, o sujeito sabe onde remeter alguém, né, em que hospital, sabe em que hospital há um leito vazio esperando e quantos leitos podem estar por andar para remeter alguém que precise de ir por urgência. No Brasil você não sabe nem quem está contaminado. Que a função do posto de saúde seria de tratar e curar, encaminhar uma cura ou um tratamento para quem tiver contaminado, uma terapia, e também registrar os dados para que a política econômica possa acontecer. Com esse viés de seleção, qual é o viés de seleção aí? Eu sequer entrei nos registros. Se eu tivesse ido direto para um plano de saúde alegado que estaria com uma Covid, eu poderia ter feito um teste e se fizesse ou não um teste, havia um registro que eu estava presente. Eu fui no posto de saúde público, isso não foi registrado. Bom, com o que a gente tem, a gente pode concluir várias coisas, né, por hoje e outras explorar um pouco depois. O viés de seleção faz você entender num determinado momento aqui no Brasil que o problema acontece com uma determinada classe social, com determinadas características étnicas e a população que não se vê representada por aquilo acha que não é com ela e ela não se cuida. Por outro lado, vai indicando, o ministro Taixe, por exemplo, disse que queria pegar dados para ter políticas, tomar baseado em informação. Só que como a informação é enviesada, a política econômica ela não é corretamente dirigida, já que se capta mais em alguns lugares ou de algumas pessoas
do que se capta em outras pessoas. Por outro lado, também a imprensa vai representando em suas matérias escritas e televisionadas mais determinados tipos de fatos no início do que os fatos que efetivamente estão acontecendo na população. Por fim, a subnotificação, que ela continua persistindo, ainda assim ela contém um número que é mais de um trecho da população do que de outro, criando um viés da contabilidade de eventos que ocorrem. Sobre isso, uma série de elementos são dados. Como a política não é eficiente, você pode gastar mais onde há um problema de menor intensidade e gastar menos onde o problema está se gastando de forma mais intensa. E os alertas dados pela imprensa podem ser os não mais adequados quando os casos reportados e existentes não são aqueles que efetivamente representam a sociedade brasileira. Esses outros casos devem ser desdobrados e serão explorados em outras matérias, outros vídeos aqui do canal Em Tempo, nessa série que trata sobre a relação entre economia e pandemia. Mas, para isso, a gente se vê numa outra vez, numa outra ocasião. Até breve!